Vamos lá então para o nosso segmento de entrevistas aqui em nossa programação. Nós já queremos, hoje a nossa entrevista é por telefone, né? A Liliana Portal Weber está junto com a gente participando. Nós queremos desde já ser muito gratos, né? Toda a Bitcom TV, toda a nossa audiência, muito obrigado por ela estar nos acompanhando. A primeira etapa de uma pesquisa coordenada pela Universidade Federal de Pelotas e pelo Instituto de Pesquisas de Opiniões, a IPO, em Caxias do Sul, com apoio da Universidade de Caxias do Sul, foi realizada recentemente. Cerca de 25 entrevistadores, em sua maioria acadêmicos do curso de Medicina da UX, realizaram visitas em residências de Caxias do Sul, coletaram dados e realizaram testes para identificar casos de Covid-19. Além de Caxias do Sul, os testes serão realizados em Pelotas, Santa Maria, Uruguaiana, Ijuí, Passo Fundo, Santa Cruz do Sul, Lajeado e Porto Alegre. A primeira etapa da pesquisa, por amostragem, serve para trazer uma projeção ao percentual da população do Rio Grande do Sul infectada pelo novo coronavírus, que estima-se que quase 5.650 pessoas já estejam contaminadas pela Covid-19. As projeções levam em conta o resultado de 4.189 testes aplicados em 9 cidades de diferentes regiões e apontam para uma relação de um caso para cada grupo de 2.000 habitantes. Esse estudo inédito, encomendado pelo governo do estado em parceria com as universidades aqui já citadas, terá outras 3 fases, com o objetivo de identificar a prevalência da Covid-19 e projetar a incidência de casos mais graves até o grau de letalidade da doença. Eu cumprimento com um bom dia muito especial, né? Seja bem-vindo à nossa programação, uma satisfação muito imensa, né? Uma satisfação imensa por todos nós, poder conversar um pouco com você, Liliana Portal Weber, para explicar para a gente, né, o objetivo e, claro, também explicar a todos, né, como é que estão os andamentos desta pesquisa. Bom dia. Bom dia, então. Eu inicialmente agradeço, né, o convite de participação e também a oportunidade de estar participando desta pesquisa inédita no Rio Grande do Sul. Então, o que nós estamos fazendo é uma pesquisa de prevalência da Covid-19 em moradores, em indivíduos, né, moradores do Rio Grande do Sul. E essa pesquisa, então, como foi falado inicialmente, ela envolve 9 municípios. E desses municípios, Caxias do Sul também está contribuindo para a pesquisa. Então, estão sendo entrevistados moradores de Caxias do Sul numa bateria de, vamos dizer, 4 rodadas. Inicialmente, elas aconteceram no final de semana da Páscoa, ali de 11 a 13 de abril. Então, a gente vai ter a cada 15 dias nova rodada de testes e entrevistas realizadas. Sim. Posteriormente, com essa pesquisa em andamento, até quero aproveitar essa oportunidade, nós estamos passando por uma mudança, né? Passamos uma mudança de ministros no governo federal. E entre as palavras que o novo ministro, Nelson Taichi, disse, ele falou assim que tudo é muito novo, que há necessidade de muita coleta de dados, há necessidade de pesquisas. Posteriormente, esses dados serão utilizados também pelo órgãos governamentais, né? Certamente. Essa pesquisa ela já tem o apoio do governo do estado do Rio Grande do Sul. E certamente essa pesquisa deve ser ampliada, ou pelo menos os moldes dela, para outros estados e para o próprio contexto nacional. Uma vez que o fato de ser nova infecção nos traz, e nós temos poucos dados. Então, vamos ver que os dados de pesquisa, os exames de diagnóstico, juntamente com as manifestações clínicas, juntamente com os tratamentos de pacientes, vão nos dar, né, essa percepção de como que o vírus, como que a infecção está se comportando. Primeiro, no nosso objetivo regionalmente, mas certamente pensando na ampliação dessas informações para a região nacional, né?
Correto. Participa junto conosco também, doutora Liviana, lá em Farroupilha, né? Nós estamos ao vivo também pela TV Serra, para toda a cidade de Farroupilha. Leandra Damati, que também vai lhe fazer um questionamento, uma pergunta. Leandra Damati, é com você. Ótimo. Doutora Liliana, bom dia, tudo bem? Como vai? Bom, tudo bem. Tudo bem. Eu gostaria de entender um pouco mais como funciona essa pesquisa, esta amostragem da Covid-19 que vocês estão coletando, principalmente aqui na nossa região, no caso, Caxias do Sul. Como são mapeadas as pessoas, quem vocês visitam, como acontece todo esse processo, doutora? Tá, muito bem. Isso é bem importante até para a população compreender a idoneidade da pesquisa, né? Então, o que nós tivemos? Através da Universidade de Pelotas, eles selecionaram municípios representativos do estado. Então, foi feita essa primeira seleção. A partir daí, eles pegaram dados do censo, dados do IBGE, para realizar um sorteio. Então, se Caxias do Sul foi um dos municípios elencados para participar, foi realizado através de um sistema, através de um aplicativo, um sorteio de domicílios. Então, através dos dados de IBGE. A partir deste sorteio, nos foi fornecido na mais completa relação de sigilo de informações, os endereços de domicílios, para que a gente tenha uma amostragem representativa. Eles não foram escolhidos, eles foram sorteados. A partir desta lista de endereços, os entrevistadores foram subdivididos, cada um ficou com um bairro ou dois, que chama-se então setores censitários. Claro. E a partir destes endereços, os entrevistadores foram se deslocando. Então, naquele endereço, o entrevistador chega, se apresenta, explica a pesquisa. Se o morador aceitar participar, eles entram, se paramentam com todos os EPIs para nem se contaminarem e nem levarem infecção para o domicílio, em época de quarentena. E a partir daí também é sorteado um dos moradores da residência, para não ter aquele direcionamento de quem tem tosse, febre, querer fazer o teste, ou alguém que não tem nenhum sintoma ser excluído. Então, essas duas formas de sorteio, elas garantem um processo amplo. Ele fica, então, não direcionado por clínica ou por voluntário. Certo. Na verdade, doutora, essa metodologia que vocês têm implantado na pesquisa, ela permite, não sendo direcionada, ela acaba permitindo que a gente tenha um diagnóstico muito mais próximo do real, do que é a Covid-19? Perfeito. Esse, vamos dizer assim, que é o grande valor da pesquisa. O desenho epidemiológico, como ela foi planejada, ela nos dá uma noção mais ampla do que se nós tivermos, por exemplo, os casos, não que não sejam importantes, né? Mas não, ele nos dá uma perspectiva mais ampla do que se a gente contar quantos pacientes internados e quantos foram a óbito. Porque a gente sabe que na população nós teremos pessoas com graus leves da infecção. Certo. Daí também a importância da quarentena. Então, tem pessoas que podem ter uma infecção mais leve, muitas vezes se confunde com outra gripe, e daqui a um pouco, essa pessoa com a infecção mais leve é que está transmitindo para um idoso, para alguém do grupo de risco. Perfeito. Deixa eu lhe fazer só mais uma colocação, a última de minha parte.
Eu conversei no dia de ontem com o prefeito de Farroupilha, que também é médico, e o prefeito declarou de que os casos da Covid-19, do novo coronavírus, eles são muito maiores do que o que está sendo divulgado, exatamente porque muitas pessoas daqui a pouco estão sendo infectadas, são assintomáticas ou têm uma pequena reação e nem procuram uma unidade básica de saúde, o próprio serviço. Pelo seu conhecimento, pela sua área, a senhora também compartilha de que o número de infectados pode ser muito maior do que o que a gente tem até agora por dados oficiais, doutora? Perfeito. Isso, quando a gente trabalha nas áreas, por exemplo, como eu trabalho em imunologia, em virologia, isso é uma característica dos vírus, né, de infecções de forma geral, mas também dos vírus. Eles acometem um grande número de pessoas. Alguns vão ter quadros mais leves, o sistema imune vai responder muito bem, outros um pouquinho mais graves, até que a gente chega nas situações, então, de outros problemas de saúde que vão culminar com um óbito. Então, esse é, vamos dizer assim, o nosso desconhecido ainda. Quantas pessoas infectadas, quantas, né, vão representar a gravidade? Nos resultados da pesquisa, né, dentro do que foi realizado, claro que ainda é um pequeno número, mas ele representa os testes retratando em 1º de abril 15 vezes o número de casos confirmados ou 11 vezes mais, né, representando o número de casos que foram coletados. Então, quando foi citado ali no início da entrevista, por exemplo, que se tem 0,05% de pessoas com anticorpos, se a gente ampliar a estimativa, temos 5.650 pessoas com anticorpos no Rio Grande do Sul, ou seja, já passaram por diferentes fases da infecção, de gravidade ou não. Realmente, a gente tem esse vírus circulando até que a gente compreenda na sua magnitude. Nós precisamos testar os indivíduos, nós precisamos dos exames laboratoriais, né, para que a gente tenha essa real noção da nossa população. Mas certamente ela é muito maior do que, por enquanto, que nós temos notificado. Entendo. Eu quero lhe agradecer a gentileza da nossa entrevista. A gente sabe que a doutora tem um compromisso agora, nós também temos outras entrevistas a serem realizadas, mas eu gostaria de deixar esse espaço para suas considerações finais e o nosso agradecimento e parabenizar, né, a esse grupo de trabalhadores que estão em diversas partes do Estado, levantando, fazendo essa coleta para que nós possamos ter dados, para que nós possamos ter números para poder trabalhar e, se possível, não somente contornar, mas quem sabe descobrir lá no futuro uma forma de erradicar de vez a permanência, né, em solo gaúcho e também em solo nacional desse coronavírus. Muito obrigado, doutora. Eu agradeço muito pela oportunidade. Estamos falando em saúde pública, estamos falando em saúde da população. Então, eu deixaria pequenos lembretes e de grande importância, eu acredito. Primeiro, que é a necessidade do isolamento social. A gente sabe que temos os serviços essenciais, a gente sabe que tem o envolvimento da economia, mas é muito importante, à medida que as pessoas conseguirem, fazer a quarentena, respeitar o isolamento social. Porque nesse momento, nós ainda não temos medicamentos específicos, nós ainda não temos vacinas específicas. Então, quanto menos nós circularmos, mais a gente limita o vírus. É como se a gente não desse energia para ele. Isso é um ponto. Os cuidados, então, de higiene, que têm sido tão falados, mas a importância do uso de álcool gel, 70%. É esse tipo de álcool, né, que tem a capacidade, então, de eliminar o vírus. Lavagem das mãos com sabonete, sabão, é muito efetiva. O uso de máscaras quando precisar se deslocar e participar de algum
momento, né, de trabalho, de ter que ir ao mercado. Então, o uso de máscaras é muito importante. E um outro ponto muito importante é a questão da vacinação. Estamos entrando no período, né, de inverno, e a gente sabe que as infecções têm quadros clínicos semelhantes. Então, H1N1, o próprio influenza ou o coronavírus, eles se comportam com algumas semelhanças. Então, as pessoas estando vacinadas para a gripe é um fator a menos de exposição, e na hora de ter que fazer um diagnóstico, saber que a pessoa foi vacinada, ela já ajuda a direcionar para outras viroses. Então, é um momento, assim, de cada um se proteger, e cada um de nós nos protegendo, nós estamos protegendo o coletivo. Essas medidas de quarentena, de higiene e de vacinação, elas chegam para todos. É um pensamento, nesse momento, que vai ser muito importante, que é o pensamento coletivo. A gente inicia se protegendo, mas cada vez que nós nos protegermos, a gente está levando também condições de saúde para quem está ao nosso lado, para quem está em condições menos favorecidas ou mais vulneráveis. Essa aqui seria, assim, até o meu apelo para a população, né? Correto, certo. Muito obrigado, né, pela participação também, aproveitando esse momento final para trazer, né, essas recomendações, que cada um de nós sigamos isso, né? Agora, muitos municípios do Rio Grande do Sul passam a atender os seus comércios, vai aumentar a movimentação de pessoas, mas se cada um de nós fazer nossa parte, já é um bom caminho. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Ok, conversamos então, né, com a Liliane Portal Weber, coordenadora do curso de Biomedicina e professora de Imunologia. Ela está coordenando, né, a etapa local da pesquisa de testes da Covid-19. Nós conversamos agora recentemente com ela.